Olá, gente. Eu sou José Francisco. Hoje eu vou falar sobre mitocôndrias. As mitocôndrias são organelas que existem dentro de cada célula do corpo humano. Olha que o corpo humano tem trilhões de células, certo? E dentro de cada célula tem entre 5.000 e 10.000 mitocôndrias, certo? E por que essa variação? Porque as células cerebrais, por exemplo, tem por volta de 10.000 mitocôndrias, porque é um órgão que demanda muita energia e memória. As características do cérebro, como se sabe, são muito nobres, e para isso funcionar é preciso ter muitos recursos. Um deles são as mitocôndrias. E se a gente tratar direito essas mitocôndrias, a gente simplesmente não vai desenvolver câncer, que é exatamente o problema do desenvolvimento do câncer é o enfraquecimento das mitocôndrias. Obviamente, se você resolve fortalecer essas mitocôndrias, você fica cada vez mais distante da possibilidade de contrair câncer, certo? Mas antes, eu vou pedir que vocês curtam e dêem um like para a gente alcançar mais visualizações e ajudar na divulgação desse conteúdo. O Dr. Thomas Seyfried, autor do livro Cancer as a Metabolic Disease, em português é Câncer como uma doença metabólica, ele afirma que o câncer é apenas uma doença com 250 manifestações diferentes. Segundo ele, a base de todas essas manifestações conhecidas como câncer é sempre a mesma: a disfunção mitocondrial. Essa disfunção desencadeia diversos processos que induzem ao desenvolvimento do câncer. É essencial implementar ações que regularizem a função mitocondrial como primeiro passo para reverter o câncer em desenvolvimento. O tumor é só o sintoma. Se não tratar as causas do câncer, não adianta só retirar o tumor, que é apenas o topo do iceberg. Eu imagino que todo mundo tem ideia do que é um iceberg. Iceberg é uma peça grande de gelo que se desprendeu de uma peça muito maior. Isso acontece muito, por exemplo, nos polos, principalmente no Polo Sul, que tem um continente lá cheio de gelo, e dali se formam muitas placas enormes de gelo e também se desprende essas placas, que são exatamente os icebergs. Por exemplo, naquele assunto do Titanic, por exemplo, tinha um iceberg flutuando ali na região onde ele caminhou, lá no polo, perto do Polo Norte, e ele bateu naquele iceberg e rasgou um pedaço do casco do navio Titanic, e imagina o que é que deu aquilo ali, certo? Então, e olha só que apesar de ser uma coisa enorme, grande, que é um iceberg, só 10% do iceberg é visível. A outra parte fica submersa e não dá para ver, certo? Então veja só, comparando o câncer com o iceberg, a parte que é visível, que é vista, é o tumor. Só que a parte invisível, que é o terreno biológico e está cheio de comprometimentos, fica invisível dentro do corpo, certo? Então essa é a parte muito maior, que corresponde a 90% do câncer que está instalado ali no corpo, certo?
Então não adianta você simplesmente retirar o tumor, como se costuma fazer, que vai lá, faz quimioterapia, radioterapia e muitas vezes diminui o tamanho do tumor, mas as causas que levaram ao desenvolvimento daquele tumor não foram removidas, que estão escondidas em 90% do corpo que não está visível, certo? Portanto, aquilo tudo tem que ser tratado, certo? Muitas coisas podem influir no desenvolvimento de um câncer. Intoxicações, genética, envelhecimento, tabagismo, alcoolismo, imunidade baixa, exposição solar desprotegida, os problemas eletromagnéticos de antenas parabólicas, celulares, redes elétricas, tudo são contaminações eletromagnéticas que também influenciam no enfraquecimento do organismo e facilitam o desenvolvimento de doenças variadas, inclusive o câncer. São muitas coisas que podem influenciar que dariam para escrever um livro. Obviamente eu não posso dizer muita coisa, senão eu vou ficar o tempo todo da nossa conversa falando sobre os motivos de baixa imunidade, que é justamente o que deflagra a questão do câncer. Baixar a imunidade é o primeiro passo para o câncer arrumar lugar e se desenvolver, certo? Tudo isso, quando não resolvido, debilita o organismo, abrindo espaço para implantação do câncer e outras patologias. Nem todo paciente com câncer pode ser submetido aos tratamentos convencionais com radioterapia e quimioterapia, principalmente aqueles que têm idade muito avançada. Recentemente, tratei um paciente com câncer de bexiga e uma paciente com câncer de intestino, que não foram acolhidos para tratamento convencional por terem mais de 80 anos. Eles procuraram, até vieram para cá, para Campinas, para procurar atendimento, porque eles não conseguiram lá nas origens deles. Um deles era da Bahia e outra era de Curitiba. E eles diziam lá nos respectivos locais que eles já eram muito idosos para fazer a remoção do câncer, para fazer os tratamentos. A remoção em si é fácil, o problema é fazer o tratamento. Aí, o que aconteceu? Eles me procuraram, porque eram parentes de pessoas de uma pessoa que eu conheço, e aí eu fiz o tratamento não convencional, esse que a gente usa produtos da natureza, graviola e uma série de outros elementos que são muito interessantes e que realmente funciona, tanto que funcionou nesses dois. Pena que um deles, inclusive, tem até um vídeo gravado no meu site, que se vocês tiverem a curiosidade de ver, vocês vão ver que o senhor José Feliciano, esse tinha o câncer de bexiga e gravou um vídeo agradecendo e tudo mais. E hoje está bem, relativamente bem, porque ele já é muito idoso, tem diabetes, etc. E está um pouco mais envelhecido, vamos dizer assim, mas está vivo ainda, certo? A outra eu não tenho notícia, porque é de Curitiba, eu não tive, mas eu só sei que ela tinha superado os problemas do câncer no intestino. Quem está em tratamento de câncer e já conseguiu superar a fase crítica da doença, é preferível admitir que o seu câncer está em remissão, ao invés de considerar que está curado. E, por conta dessa consideração, se comportar como quem nunca teve a doença, criando condições para o possível retorno da doença, a chamada recidiva. Então, realmente, quando as pessoas acham que estão curadas, como eu peço licença para o
os parentes da Preta Gil, mas todo mundo presenciou ou testemunhou a doença da Preta Gil, que ficou, contraiu um câncer no intestino, exatamente era no intestino, e fez os melhores tratamentos disponíveis no planeta, inclusive foi nos Estados Unidos, fez coisas lá muito avançadas e tudo mais, até que houve algum momento que os médicos falaram para ela: agora você está curada e a vida que segue e tal. Aí me lembro que uma vez eu liguei a televisão e ela estava fazendo uma declaração: agora eu estou curada, estava chupando um sorvete ou era um picolé, alguma coisa assim, feliz da vida porque estava curada, e foi justamente comemorar aquilo ali com um sorvete, ou era um picolé. E aí eu até pensei na hora: gente, mas o câncer se alimenta de glicose e glutamina, coisas doces, certo? A glutamina necessariamente não é doce, mas a glicose, frutose, essas coisas que terminam em ose, tudo tem algum tipo de açúcar. Então, isso é um alimento do câncer. Imagina se aquele câncer que estaria curado não tivesse sido totalmente resolvido, tivesse alguma célula, como de fato tinha, e ela estava alimentando essa célula cancerosa que sobrou lá no câncer que ela tinha. Aí não faltava nada para o câncer voltar, e é o que aconteceu. Está vendo que a gente foi testemunha da história da Preta Gil, que em alguns momentos foi considerada curada do câncer e na verdade não estava. Aí, resultado, aconteceu a recidiva, que acabou levando ela, né? Ela morreu por causa daquele câncer, tá vendo? Cerca de 90% dos cânceres têm vírus que penetram na célula, alterando o DNA para uma configuração genética que favorece a proliferação das células cancerosas, certo? Então, se você tem infestação de vírus, bactérias, fungos, protozoários, coisas que você pode tratar, é muito oportuno você tratar isso antes de qualquer outra providência, para evitar que isso ajude na proliferação das células cancerosas, certo? Então, para as pessoas com parentes próximos que já tiveram câncer, uma boa notícia: crucíferas, que é um tipo de vegetal que eu vou citar alguns deles aqui, crucíferas inibem a herança genética, certo? Ou então, se você, por exemplo, como a Angelina Jolie, por exemplo, na família dela tinha pessoas que costumavam ter câncer de mama, por exemplo, o que é que ela fez? Ela tirou as mamas, mas não tirou a herança genética, certo? Então, essas pessoas que têm herança genética, desde que os sucessores dessas pessoas que têm gene com questão de câncer, certo? Com gene de câncer, se elas ingerirem pelo menos 3 vezes por semana algum dos seguintes vegetais: brócolis, rúcula, couve de Bruxelas, couve-flor, repolho, rabanete, agrião, folhas de mostarda, nabo, etc. Tem muitos. Se você pesquisar na internet, você vai arranjar uma lista enorme. Então, olha, a recomendação seria ingerir pelo menos 3 vezes por semana alguma dessas aí, ou mais de uma, certo? Você não precisa nem ficar repetindo a mesma, porque como tem muitas, você pode comprar crucíferas variadas para cada dia da semana que você escolheu para ingerir essas crucíferas. Você ingere uma diferente, para não ficar aquela mesma coisa de sempre, né? E aí,
As crucíferas têm componentes à base de enxofre, mais conhecidos como indol 3-carbinol. É vendido aí nas farmácias, farmácias de manipulação. Você compra, é só procurar que você... Se você não ingerir as crucíferas, mas tomar uma pílula de indol 3-carbinol todo dia, você inibe do mesmo jeito essa herança genética, certo? Agora, entre ficar tomando um comprimido todo dia e comer as próprias crucíferas, é muito mais fácil e mais gostoso comer as crucíferas, que além de te alimentar, ainda te livra de você trazer a herança genética de alguém que teve câncer para você, certo? Como todos os outros vegetais frescos, as crucíferas devem ser ingeridas cruas ou levemente cozidas para surtirem os efeitos esperados. Em 1920, o Dr. Weston Price, dentista norte-americano, provou que obturações feitas com amálgama são procedimentos altamente cancerígenos devido à presença de mercúrio nesse tipo de tratamento dentário. Ou seja, o amálgama que eles preparam para obturar os dentes, ali consta mercúrio. E o mercúrio é muito, muito venenoso, canceroso, tóxico. Então, obviamente, se você tiver obturações feitas com um produto que tem alguma coisa de mercúrio, que é o chamado amálgama, provavelmente você está sendo contaminado, certo? Foram constatados muitos cânceres de mama ocorridos do mesmo lado onde existe esse tipo de obturação. Então veja só, muitas mulheres que fizeram obturações desenvolveram câncer bem do lado onde tinha obturação com amálgama. Às vezes até dos dois lados, e os dois lados teve presença de câncer de mama. E até de ovário, e pelo menos isso é o que tem mais provas e registros de que desenvolveu câncer justamente daquele lado, ou dos dois lados, onde tinha coisa feita com mercúrio, obturação feita com mercúrio. Tá vendo? Portanto, o ideal é você remover com um dentista biológico, não é qualquer dentista, senão ele vai espalhar mais a contaminação na hora que ele puser aquele motor que espana o material para você respirar e tudo mais. Então tem que ser um dentista biológico que vai fazer o trabalho de remoção desses amálgamas e fazer uma obturação correta sem o elemento tóxico, certo? Que é o mercúrio, certo? O sistema imune comanda nosso corpo para ele funcionar bem ou não. Se o sistema imune estiver em ordem, praticamente tudo vai bem e é pouco provável que você contraia doenças. Ao contrário, se seu sistema imune estiver fragilizado, é como se você tivesse deixado abertos todos os acessos para a instalação de muitas patologias, inclusive câncer, certo? Aí vem uma pergunta que vale 1 milhão, que é assim: como consertar o sistema imune? Não é simples, mas sempre tem um primeiro passo, como, por exemplo, verificar seu nível de vitamina D3. Ou seja, o que mais ajuda a levantar a imunidade, aliás, não só ajuda como levanta de verdade, é a vitamina D3, com magnésio. Tem até uma afirmação que os profissionais médicos falam que é a ADEC, aqui, que significa a vitamina
A, vitamina D, vitamina E e vitamina K, por isso chama ADEC. Se você tomar essas 4 vitaminas, sendo que uma delas, que é a mais conhecida que é a vitamina D, não é uma vitamina, é um hormônio. Mas eu não vou explicar agora por quê, porque é meio longo, essa explicação é meio longa, aí a gente vai gastar muito tempo, uma outra hora eu explico para vocês. Então assim, segundo a Sociedade Americana de Endocrinologia, se seu nível de vitamina D3 estiver muito abaixo de 40 nanogramas por mililitro de sangue, essa é a referência para demonstrar os níveis de vitamina D3, certo? É NG, que é nanograma, barra ml, nanograma por ml de sangue, mililitro de sangue, certo? Se tiver muito abaixo de 40 nanogramas, você deve corrigir esse nível com dose adequada de vitamina D3 ou produzir você mesmo a vitamina D3 mediante exposição diária à luz solar com pouca roupa durante alguns minutos no horário entre 10 e 16 horas, de preferência sobre orientação de um profissional que entenda do assunto. Aí você deve pensar, como que eu vou me expor ao sol no horário entre 10 e 16 horas, que é justamente esse período que o sol está a pino, principalmente no horário de meio-dia, 1h da tarde. E aí o pessoal que mexe com pele, os dermatologistas, dizem assim, mas você não pode se expor ao sol sem o uso de protetor solar. Depende. Se você se expuser até uns 10 a 20 minutos, de preferência revezando, 10 na frente, 10 atrás, com pouca roupa, como eu falei aqui, você, dependendo da sua idade, da cor da sua pele, se você, por exemplo, for mais idoso, você precisa de mais tempo para produzir a mesma coisa que uma pessoa mais jovem produz, certo? De vitamina D3. Outra coisa muito, mas muito interessante, essa vitamina D3 que você produz na sua pele, ela é muito mais poderosa do que a vitamina que você toma através de pílulas. Por que será que é assim? Porque quando você fica o tempo necessário para a sua pele ficar meio rosada, que se chama eritema, aquela cor rosada que fica na pele, quando ela começa a ficar rosada é porque ela já produziu o tanto de vitamina D3 que você precisa, certo? E esse tanto, sabe quanto é? É 10.000 unidades internacionais, 10.000 unidades internacionais, que pode chegar até a 20.000 unidades internacionais ou mais, se você for carteiro, guarda-mar, aquele pessoal que fica de roupa vermelha lá nas praias, verificando ali, aquele que fica o dia todo exposto ao sol mesmo, ele produz 20.000. O carteiro, esse pessoal que trabalha na rua entregando coisas do Mercado Livre, correspondências, não sei o que, eles produzem até 20.000 e eles não intoxicam por causa disso, porque é o que diz a medicina convencional, que se você tomar, por exemplo, 20.000 unidades internacionais, você vai ficar intoxicado. Não vai, porque se o seu próprio corpo produz isso, se você se expuser ao sol, como os pescadores de alto mar, os guarda-vidas, os carteiros, etc., eles estão produzindo, a natureza que está produzindo para eles. Então, como é que eles vão intoxicar com 10 a 20.000 unidades internacionais que o próprio corpo produziu? Não tem jeito, certo? E tanto que o que fala a Sociedade Americana de Endocrinologia e Metabologia, acho que é esse o nome, diz que deve ser, sabe quanto a quantidade por dia para uma pessoa adulta? 800 UI, 800 UI, 800 unidades internacionais. Imagina, compara 800 unidades internacionais com 10.000
o I que o teu próprio corpo produz, certo? É óbvio que não bate isso aí, certo? Não... Aí o resultado, você vai ficar com um mínimo de vitamina D3 no seu corpo, que é suficiente para resolver a questão de óssea, a questão de óssea, de perda óssea. E isso é suficiente realmente. Agora, não é suficiente para melhorar a tua imunidade. Ou seja, foi feito uma experiência no hospital de Indonésia com pessoas que tinham Covid, por exemplo, na faixa de 60 anos. Todos que entraram lá nesse hospital que tinham imunidade abaixo de 30 nanogramas por ml de sangue, todas faleceram. E só nessa faixa de 60 anos, que foi a faixa que eles escolheram para fazer a experiência. Todas faleceram, certo? Quem estava acima disso aí, ninguém faleceu. Foi entubado, aconteceu, ficou mais tempo e tudo mais, mas não faleceu, certo? Agora, e por que esses que estavam abaixo de 30 faleceram? Porque eles estavam com a imunidade insuficiente, certo? Tanto que para a prevenção de câncer e de outras doenças, profissionais de saúde sugerem manter os níveis sanguíneos de vitamina D3 entre 60 e 80 nanogramas por mililitro de sangue. Ora, se os próprios profissionais de saúde que conhecem muito mais do que uma pessoa comum conhece essa biologia toda de imunidade, de o que é que levanta, o que é que baixa e tudo isso, eles acham que é entre 60 e 80 nanogramas para você praticamente considerar que isso é uma vacina contra o câncer e muitas outras doenças. Então, como é que a sociedade americana diz que é 800 UI por dia e isso resolve alguma coisa? É claro que resolve alguma coisa, é melhor do que nada, mas não resolve os problemas principais, exatamente a questão do câncer, que é o que nós estamos tratando aqui, certo? Não faz muito tempo, passamos por uma pandemia mundial de Covid-19 que matou mais de 15 milhões de pessoas, segundo a Organização Mundial da Saúde, certo? Mais de 15 milhões. É mais do que a população da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem, não me lembro exatamente, mas por volta de 12 milhões de habitantes. A grande São Paulo tem mais de 20 milhões, mas eu estou falando da cidade de São Paulo. Imagine, a quantidade de gente que morreu de Covid-19 é mais de 15 milhões de pessoas, é mais do que a população da cidade de São Paulo, certo? Se esses 15 milhões que morreram tivessem nível de vitamina D3 naquele patamar de 60 a 80 nanogramas por ml de sangue, segundo os profissionais da saúde sugerem, provavelmente nem 5% deles não tinha falecido. Não tinha. Porque quando a imunidade está nesse patamar, você até pode pegar a doença, como aliás eu até peguei, mas eu nem soube que eu estava. Eu só soube porque tinha alguém na minha casa que tinha uma sensação de gripe, de tossir e tudo mais. Será que ele não está com Covid? Fomos lá, fizemos o exame e estávamos com Covid. E olha que eu até já tinha tomado a vacina. Mas eu nem senti, eu nem tive percepção de que aquilo era o Covid. Aliás, foi até bom, porque aí eu tive realmente a percepção, mas assim como uma coisa leve, parecia uma gripezinha, entendeu? Porque eu estava com a minha imunidade em torno de 100. E nunca baixa além disso. Mesmo porque eu tenho contato com
pessoas que às vezes têm patologias variadas, inclusive Covid, aí eu tenho que tratar da minha imunidade, portanto a minha nunca fica abaixo de 100. Segundo o doutor Cícero Gali Coimbra, que é o criador do protocolo Coimbra, que trata doenças autoimunes, o nível tóxico de vitamina D3, considerado nos meios acadêmicos, com muita pesquisa que foi para chegar, é 240 UI, acima de 240 nanogramas por ml de sangue. Ninguém chega nisso aí, inclusive os próprios médicos, os profissionais médicos, não recomendam que passe de 100 nanogramas por ml de sangue, certo? E não precisa passar, porque para que vai fazer isso? Não há necessidade. Então, assim, se você gostar desse conteúdo, por favor, dê um like. Eu estou lembrando de novo, já lembrei ali no começo, mas é muito... Às vezes, quando a gente não fala esse pedido aqui no começo, chega no final, não dá mais tempo de você vai lá e dar o clique. Portanto, se já fez no começo, agora eu só estou fazendo um lembrete, né? Se você gostou desse conteúdo, por favor, dê um like. Se quiser saber mais sobre o meu trabalho, dê uma olhada no meu site, onde está descrito o que eu faço e os recursos que utilizo nos tratamentos. Por hoje é só, nos vemos no próximo vídeo. Tudo de bom, até logo mais.